Queridos irmãos, deixa eu compartilhar com vocês um texto de Gálatas, capítulos 2, verso 20. Eu ia pedir ao Pedro para deixar, se ele puder lembrar o que eu vou falar agora, o tema que nós estamos tratando no mês agora de fevereiro é a cruz de Cristo. E cada um dos nossos pastores, de nós pastores, a gente, assim como o bispo no próprio domingo de manhã, seguia um caminho falando do caminho da cruz, e eu falei no domingo à noite do poder da mensagem da cruz. Hoje eu vou seguir um pouquinho, mas o meu objetivo é tentar chegar para falar sobre as marcas na vida de um crente crucificado. Então, se o Pedro puder lembrar e gravar isso e anotar e deixar exposto ali para a gente no telão, as marcas na vida de um crente crucificado. Eu queria hoje pensar sobre isso, se puder. Se não puder, no domingo eu faço isso. Mas hoje eu queria ainda lembrar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a mensagem da cruz. O que essa mensagem é, e o que ela faz, e o que sem ela é impossível ser feito. Eu queria rapidamente pensar e para que consiga chegar a falar das marcas aqui. Depois de 2 aos Coríntios, você vai chegar na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas talvez esteja um dos livros que Paulo mais defende o evangelho quanto às infecções, as perversões que estavam tentando atrapalhar o verdadeiro evangelho de Cristo. Paulo, então, ele tem essa preocupação com a rapidez como aqueles crentes estavam se judaizando novamente. Como ele estava preocupado e tinha que imediatamente voltar a pregar para eles a mesma mensagem que eles foram evangelizados no início. Então ele estava vendo com a pressa que aqueles irmãos estavam em voltar ao judaísmo, voltar às raízes do judaísmo. Então Paulo tinha necessidade de pregar o evangelho novamente, e a mensagem era essa, a mensagem da cruz. Capítulo 2, versículos 19 e 20. Nós vamos ler esse texto agora, por favor. Por quê? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Leia o restante comigo. Estou crucificado com Cristo. Se não hoje, mas domingo, eu quero explicar o que Paulo quis dizer com isso aqui. Que tipo de explicação clara a Bíblia nos dá em Romanos 6,6 sobre essa expressão, estou crucificado com Cristo. Será que Paulo também foi crucificado? A ideia que ele quer passar, que ele é um tipo de Cristo que também... Não, ele não fez isso. Existe uma explicação para isso. Se não hoje, no domingo eu quero falar um pouquinho sobre isso. Ele disse, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Verso 20, vamos ler juntos? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Senhor abençoe a meditação desta palavra no nosso coração. Amém. Ao longo então desse mês nós estamos tratando sobre o tema, a cruz de Cristo. Vou falar um pouquinho ainda hoje sobre o poder da mensagem da cruz. Existe um poder sobrenatural na pregação, voltada no cerne da cruz de Cristo. E antes de falar sobre o assunto que eu quero abordar hoje, que é as marcas na vida de um crente crucificado, eu queria hoje rapidamente falar ainda um pouquinho sobre o poder da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem central da igreja. Se existe uma base central para o evangelho, para a pregação da palavra, é a mensagem da cruz. No domingo, eu falei que o problema existente dentro da igreja em Corinto, que os inúmeros problemas existentes ali, os três principais, que em 2014 eu estava revendo um pouquinho dessas mensagens no meu computador, eu falei sobre as três grandes tragédias da igreja.
As 3 grandes tragédias da igreja é o orgulho, a divisão e a vanglória. Eu preguei sobre isso em 2014 aqui, um domingo à noite, numa quarta noite, não me lembro. Mas dentro disso, se nós voltarmos para domingo um pouquinho, se você não veio, quando Paulo se depara com esses 3 problemas dentro da igreja, e percebe que esses problemas estavam gerando uma confusão dentro da igreja, e o único recurso que Paulo encontra para resolver esses 3 problemas graves dentro da igreja é voltando a mensagem, ou a igreja para o trilho, porque estava descarrilado o trem, a igreja estava fora do trilho, a igreja precisava voltar novamente para o centro, que é a mensagem da cruz. Então Paulo começa a pregar novamente a mensagem da cruz, dizendo ao ponto para eles que ele não era nada além de um embaixador de Cristo, ele não era nada além de um instrumento de Deus para levar aqueles irmãos a conhecerem a Cristo e somente a Cristo, não se apoiando nele, a ponto deles estarem se dividindo entre Pedro, que era Cefas, entre Apolo, entre Paulo e outros era de Cristo. E Paulo, percebendo tudo isso, descobre que o único meio de botar a igreja novamente no trilho era pregando o Evangelho da cruz. Então o Evangelho da cruz, irmãos, é a mensagem central da igreja. Qualquer que seja a mensagem, que ela não apontar para Jesus Cristo e crucificado e ressurreto, esta mensagem não é uma mensagem bíblica, não é uma mensagem confiável. Todos os desvios da igreja, por que não dizer que todos os desvios dos crentes ao longo dos séculos, todos os problemas morais, repito, todos os problemas morais, problemas éticos e até doutrinários já vistos dentro da igreja é resultado do abandono da mensagem central da igreja, que é a mensagem da cruz. Se a gente olhar para esses períodos que a gente viveu uns anos atrás, e eu me assustei com uma cena que eu me deparei. Logo agora, antes, eu falava para os irmãos estarem em adoração, e eu percebi a igreja adorando. E algumas pessoas acham que a adoração é necessário alguma coisa além de você expressar o teu sentimento, quer dobrando o seu joelho, como fizeram alguns irmãos, outros sentaram-se para fazer isso, outros ficaram de pé com mãos erguidas, ou simplesmente ficaram parados, não falaram nada, falavam um espírito de adoração. Mas eu me deparei com uma cena assustadora essa semana. Alguém com o microfone na mão, cantando, e com uma botija de azeite, tomando um banho de azeite. Como se aquilo fosse alguma coisa que deixasse Deus maravilhado, encantado, que aquele tipo de adoração extravagante pudesse tocar o coração de Deus. Sabe o que toca o coração de Deus? Davi disse isso no Salmo 51, um coração compungido, um coração derramado, um coração contrito, um coração não com uma cerviz dura, mas com uma cerviz quebrantada, derramada perante a face do Senhor, irmãos. Todos os desvios, os problemas já vistos dentro da igreja é resultado do abandono da mensagem central, que é a mensagem do Evangelho da cruz. A idolatria e a libertinagem nicolaíta, ou a liberalidade nicolaíta existente na igreja em Pérgamo, é o resultado de um desvio e do abandono da mensagem da cruz. Pérgamo adotou a mensagem de Balaão, a doutrina de Balaão, e consequentemente eles foram caminhando para a adoração de outros deuses e sacrificando a outros deuses. Crentes que uma vez reconheceram que Cristo morreu na cruz pela sua vida, uma vez que eles se entregaram a um Cristo que padeceu em seu lugar, agora eles estão adorando a outros deuses e seguindo a doutrina de Balaão. A libertinagem da ideia dos nicolaítas, como aquela mensagem não tem nada a ver, homem com homem, mulher com mulher, sexo antes do casamento. Essa mensagem dos nicolaítas permeando a igreja em Pérgamo era resultado da falência e do abandono da mensagem da cruz. A prostituição dentro da igreja em Tiatira também é o resultado do desvio da mensagem da cruz. Um pastor percebe uma mulher pregando prostituição, olhando para os comerciantes da igreja, e o contexto histórico diz isso, que não havia problema nenhum um crente manter uma relação prostituta lá fora e manter uma vida
religiosa, não havia problema. E o pastor da igreja em Tiatira lidava com isso com muita tranquilidade. Tudo isso, irmãos, é resultado do abandono do Evangelho da Cruz. O Evangelho da Cruz, eu repeti, ou a mensagem da cruz, é a mensagem central da igreja. E qualquer desvio que a gente encontra na igreja, liberdade ou uma loucura de jogar azeite na cabeça. Eu participei de um culto uns anos atrás, de uma conferência em Contagem, Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu, pastor Luiz Fernando, pastor Gonçalves de Cerâmica, pastor Raimundo de Caxias e o pastor Hélio de Comendador Soares. Fomos no Maré, 2.4, quase morremos na estrada, era o carro de fogo. Fomos para a conferência de 4 dias em Belo Horizonte, Contagem. Ao chegar ali, nós nos deparamos com tanta loucura, a ponto dos pastores que estavam ministrando no altar, eles estavam soprando, literalmente no microfone, e fazendo com que as pessoas pudessem cair. E quando ele olhou para um rapaz, ele não estava em espírito, ele estava dançando e rebolando. Ele estava dançando lambada. Sabe o que é dançar lambada, não sabe? Ele estava dançando lambada no meio da igreja e o pastor lá do púlpito dizendo para ele: recebe mais, é a unção da dança. E quanto mais o cara soprava e dizia para ele a unção da dança, mais o cara se requebrava e dançava. O Hélio, todos conhecem o pastor Hélio aqui, não conhecem? Conhece o pastor Hélio? Aquele pé roxo? Pastor Hélio foi lá do lado do irmão e falou assim: Satanás, pode sair dele. O cara se manifestou e caiu endemoniado no meio da conferência, um jovem. Pastor Hélio, eu vou deixar o diabo ficar dançando na minha frente, rapaz? Tudo isso, irmãos, é devido ao abandono daquilo que não é atraente. O pastor Arlindo comentou isso hoje pela manhã. Porque eles querem fazer alguma coisa que atrai as pessoas, que encante as pessoas. E aqui tem uma coisa nova, irmãos. Nunca procure algo novo, porque você vai encontrar. Se você for em busca de algo novo, numa igreja que tem novidade, olha, você vai encontrar muita coisa. Parece que cada mês é uma ideia diferente. Pastor Fernando está em Cotia, São Paulo. Ele disse: Otávio, aqui em São Paulo é loucura atrás de loucura. Existem igrejas que tem mês que eles precisam alugar cadeiras para colocar, e outras, eles precisam mandar espiões para outras igrejas descobrir o que estão fazendo, porque roubou os membros da igreja dele. E enquanto eu estou aqui, eu estava pregando o evangelho do reino, ensinado pelo bispo Roberto, pelos bispos, e lutando para ganhar uma alma para Jesus. Os caras estão levando espiões para a igreja dos outros, para descobrir o que eles estão fazendo, para fazer igual, ou melhor, para ganhar vidas. Aliás, para divertir, irmãos, pessoas. Tudo isso, a prostituição, a idolatria, a liberalidade dentro da igreja, a arrogância da igreja em Laodiceia, a ponto deles estarem permitindo que alguém, que é o dono da igreja, estivesse do lado de fora batendo, e não do lado de dentro, como deveria estar. Os que levavam o nome dele, a igreja leva o nome de Jesus, irmãos. A igreja não pertence a pastores, a igreja pertence a Jesus Cristo. Ele não tem que estar fora batendo, eles têm que estar aqui dentro, e nós pedindo: Senhor, permita-nos que entremos. O grande mal da igreja é a arrogância, a prepotência, mas sobretudo o desvio da mensagem da cruz. Segunda coisa, a mensagem da cruz é a única esperança para a igreja ser restaurada. Se é a mensagem central, a mensagem da cruz é a única esperança para a igreja ser restaurada. Se você puder, vá em Apocalipse 2:20. Nós vamos falar dessa igreja em Laodiceia, rapidinho. Apocalipse 2:20. A mensagem da verdade da palavra de Deus é a única esperança para a igreja ser restaurada. Não existe outra esperança. Não adianta fazer campanha, não adianta proclamar noite de vigília com jejum, adoração, não adianta. É a volta para a palavra de Deus. Se não voltar, olha o que diz o texto, aliás, 3:20, me perdoe, não é 2:20, é 3:20.
Apocalipse capítulo 3, verso 20. Vamos todos juntos? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A mensagem da cruz, a mensagem real, verdadeira, genuína, a proclamação verdadeira da palavra de Deus é a única esperança da igreja ser restaurada. O dono da igreja estava do lado de fora, dizendo para os crentes, e não tinha nenhum que estava ali ouvindo para abrir essas portas. E o texto não está dizendo a porta do seu coração, não, filho. Está dizendo a porta da própria igreja dele. Está dizendo que este pastor, esses membros aqui, estavam do lado de dentro e Jesus Cristo, o dono da igreja, aquela igreja, Cristo está à porta da igreja que leva o seu nome com um único desejo, irmãos, de fazerem com que eles ouçam a sua voz, abram a porta e sejam restaurados. Não existe outro caminho para restaurar a igreja senão a volta para a mensagem, para a verdadeira mensagem da proclamação do Evangelho. Existem momentos que nós mudamos até mesmo o estilo da gente pregar, que a gente estabelece de repente uma série de mensagens que fogem um pouquinho da mensagem talvez temática da cruz, mas todas elas se voltam para Cristo no final. Toda mensagem que não nos leva a Cristo no final, que não nos coloca de joelhos diante da cruz, não é uma mensagem bíblica. A verdadeira mensagem bíblica é aquela que vai nos levar ao pé da cruz e nos fazer arrepender dos nossos pecados e saber que Ele é misericordioso e justo para nos limpar e nos purificar de todos eles. Essa mensagem bíblica é verdadeira. O verdadeiro arrependimento, irmãos, só acontece quando a mensagem do Evangelho da cruz é proclamada com fidelidade. A resposta de 3.000 almas que se arrependeram em Atos 2, versículos 37 ao 41, se deu mediante a proclamação de um homem que talvez não tinha tanta capacidade de pregar o Evangelho assim. Mas quando Pedro abre a boca, capítulo 2 de Atos, por favor, olha o que ele disse. Por favor, é só 2 versículos de Atos 2. E quando eu me deparei com essa realidade, olha que maravilha. Varões israelitas, versículo 22 do capítulo 2. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim envia sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Ele está pregando um evangelho verdadeiro, genuíno, apontando para o sacrifício da cruz. E qual é o resultado disso, irmãos? 3.000 almas respondem a esta mensagem. Verso 37, ouvindo estas coisas, compungindo-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que, irmãos? O que nós faremos? O que faremos, irmãos? Respondeu Pedro, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O verdadeiro arrependimento só acontece quando a mensagem do Evangelho de Cristo é proclamada com fidelidade. 3.000 respondem, por quê? Porque alguém teve a coragem de pregar um Evangelho genuíno, não uma novidade. Pastor Marcelo Maia, escrevendo nos devocionais passados da Nova Vida, ele diz que a igreja hoje está em busca de uma mensagem nova a cada domingo. Quando na verdade o John MacArthur, pastor norte-americano, pregou durante 1 ano 2 versículos de Romanos, capítulo 1. Todos os domingos de manhã ele pregava uma parte do sermão e ficou 1 ano pregando 2 versículos de Romanos 1.
Sabe o que aconteceu com a igreja? Todos os cultos lotados. As pessoas com suas Bíblias e seus cadernos na mão, anotando o sermão do pastor. E sabe o que aconteceu no final? Fila de pessoas e perguntando que os 3.000 perguntaram: o que faremos agora, pastor? E a resposta dele: arrependei-vos e sejam perdoados os vossos pecados, como ele disse aqui, para que você seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Irmãos, a verdadeira conversão se dá não por emoção, não por um convite, mas com a pregação genuína da palavra de Deus. Eu disse no domingo que o que promove arrependimento e milagre na igreja não são movimentos. Irmãos, a gente até pode saber fazer movimentos. É muito fácil. O bispo Walter disse uma coisa muito interessante: é fácil encher uma igreja. Desculpe-me reproduzir a expressão usada pelo bispo Walter. Qualquer idiota faz isso. Bispo Walter diz que qualquer idiota sabe fazer uma igreja encher. É só a gente colocar um merchandising, fazer um marketing bem feito, que as pessoas vêm. Coloca uma placa de promoção no mercado, dizendo que açúcar está R$1, que sabão Omo está R$5,50. Você vai tomar caixa de sabão em pó na cabeça. Eu estava na fila do Guanabara para comprar um queijo. Guanabara é preço bom. Aí parou uma moça na minha frente e falou: minha sogra tomou uma caixa de sabão surf na cabeça. Só tinha uma caixa, a última. Quando ela pegou, a mulher tomou da mão dela. Ela disse: mas essa caixa é minha. Ela: você quer? Então toma. Ela voltou para casa com sabão em pó dentro da roupa. Estava lá, pressão, todo mundo encarando. Eu disse e repito, irmãos, o que promove arrependimento não é milagre, o que promove arrependimento e milagre não são os movimentos, ideias humanas, mas a proclamação da mensagem do Evangelho da cruz. Atos capítulo 5, vai um pouquinho à frente, versículo 12 a 16, vai dizer assim, eu quero adiantar: muitos sinais e prodígios, 5:12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos a reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto de homens quanto de mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem uns enfermos pelas ruas e os colocarem sobre os leitos, macas, para que ao passar de Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes atormentados de espíritos, e todos, leia comigo, e todos eram... Sabe por quê que muita coisa não acontece? É porque nós estamos atrás de sinais, nós estamos atrás de milagres. Na verdade, a Bíblia diz que os milagres e os sinais vão seguir, não aos que buscam, mas aos que creem. Mas os que creem. Nessa noite Deus pode fazer milagres nesse lugar. Nesta noite Deus pode curar a enfermidade nesse lugar. Nessa noite Deus pode mudar o coração de pessoas aqui. Nessa noite o Espírito Santo pode tocar em alguém e ele pergunta: pastor, o que farei agora? Aí a gente diz: arrependei-vos, meu irmão. Pastor, o que eu faço para voltar para Cristo? A gente diz: meu irmão, você nunca poderia estar longe dele. Nesta noite Deus pode mudar o coração do seu marido que está em casa, do seu filho que está em casa. Deus pode curar enfermidades aqui, porque eu creio na mensagem do Evangelho. A mensagem que Paulo pregou, irmãos da igreja, tinha objetivos de corrigir a igreja, de restituir a essência da igreja. Crentes sem essência, igrejas sem essência. Eu passei perto de uma igreja, eu falei para minha esposa: se o bispo Rubem visse isso... Irmãos, por favor, abra um parêntese. Eu não estou fazendo crítica à igreja nenhuma. Ok? Por favor, me entenda isso. Não é, desculpa minha, eu não estou fazendo crítica nenhuma. Mas é porque esses olhos não podem deixar de ver. Eu passei em frente de uma igreja, próximo à nossa casa lá em Arraial, e eu olhei e falei: o bispo Rubem visse isso, ele, meu Deus do céu. Você sabe o lugar mais alto que precisa estar numa igreja é o púlpito e a Bíblia. O baterista estava Jonatas, a bateria ali está no mesmo nível, né?
o baterista estava ali em cima. Ele estava em cima de um batistério que o pastor deve ter feito ali e colocou o baterista lá. E na hora, estava tocando a música, era um culto de sábado de juventude. O baterista estava tocando igual a mim tocava no passado, quando eu tocava Plebe Rude, quando eu tocava Pearl Jam. Eu tinha um cabelo grande, acredite, eu tinha cabelo grande. Eu tinha um cabelo grande, eu ficava tocando assim, ó. Aí minha mãe falava assim, é por isso que você sente dor de cabeça. Aí quando eu me converti, ainda eu tinha um tic-tac ainda, eu ficava assim. Aí minha esposa, o que é isso? Eu falei, você é demônio ainda que não saiu. Eu tinha um tic-tac, eu ficava assim, mas eu o tempo todo tocando bateria, igual um desesperado. E eu olhei para o baterista, parei de carro, falei, Denise, Senhor, me perdoe. Mas quando eu passei, eu olhei para o lado do baterista, estava empolgado, o cara estava rasgando. Eu falei, Denise, imagina um bispo nessa igreja. E ela fala para o baterista, desce, meu filho, fica aqui sentado, só um pianinho só aqui, com um violãozinho tranquilo. O que promove, irmãos, não são esses barulhos e movimentos, mas a proclamação da verdade e do Evangelho. Então a mensagem, ela restitui a essência da igreja, ela restitui a essência dos crentes e ela devolve a glória para Deus. A glória tem que ser dada ao Senhor, irmãos. A glória não tem que ser dada aos homens pela sua performance. A performance de um pastor, Bispo Weber disse isso com muita clareza para nós um tempo atrás. A performance de um pastor deve ser escondida debaixo ou atrás da cruz de Cristo. Tudo que a gente possa fazer de melhor, a gente tem que fazer de trás da cruz e deixar a cruz aparecer. Contei no domingo a história de uma menininha que sentava no segundo banco da igreja e que o pastor dela era um pastor muito alto, grandão, forte, e que ele colocou uma cruz atrás dele, da altura dele, e ele sempre quando pregava, a cruz não aparecia. Ele convidou um pastor baixinho para pregar, bem baixinho mesmo, e o pastor quando foi pregar, a irmãzinha novinha, menininha, viu a cruz, e chamou o pastor e disse, pastor, me faz um favor, todas as vezes que o senhor prega eu não vejo Jesus, mas o senhor chamou o moço que eu vi a cruz, eu vi Jesus, por gentileza, dá para o senhor sair de perto ou da frente da cruz? Quem tem que aparecer é Cristo, irmãos. Como João disse, importa que ele cresça e nós diminuamos. Finalizo, irmão, sem a mensagem da cruz, a igreja nunca produzirá os frutos verdadeiros. Queria poder estender, mas domingo eu finalizo as marcas na vida de um crente crucificado. Mas eu queria muito hoje finalizar, falar da importância da mensagem. Como essa mensagem é importante para a igreja, ela restitui a nossa essência, ela nos restaura para Deus, ela nos coloca no centro, ela nos coloca centrados, elas nos colocam crentes saudáveis, que não estão atrás de loucuras, que não estão em busca de sinais. Os sinais estão nos seguindo esses dias. Eu falei para a mulher, vem cá, que tanta coisa tem na despensa ainda, vamos fazer compra esse mês mesmo? Ela disse, a gente vai comprar só para repor alguma coisa, porque não acaba. Ela, esse mês eu não vou comprar arroz, eu também não estou comendo arroz. Ela, Otávio, a única coisa que acabou mesmo foi o café, que café aqui em casa é igual água, né? Acaba toda hora. Mas não acaba, irmão, sabe por quê? Porque a bênção de Deus está presente. A bênção do Senhor está presente. Quero que essa bênção vá lá para o combustível do meu carro. Ou carro para beber, nunca vi. Irmãos, sem a mensagem da cruz, nunca a igreja produzirá os frutos verdadeiros. Sem a mensagem da cruz, os crentes nunca serão sal e luz para a qual foram chamados. Nunca produzirão os frutos que deveriam produzir. Irmãos, não há poder na pregação dentro da igreja e não haverá resultados na vida das pessoas se a pregação não apontar o pecado. Não denunciar as coisas erradas, como João pega as cartas e entrega às 7 igrejas da Ásia Menor na mão de cada pastor, e cada pastor lendo, talvez 2 de Filadélfia e de Esmirna, se alegram por estarem bem com Jesus, mas as 5 outras não disseram, meu Deus, essa é a nossa realidade, o Evangelho precisa declarar quem nós somos e como nós estamos diante de Deus. Quando nós saímos do culto, muito felizes, muito empolgados, vou para o shopping, vou comer uma pizza. Irmãos, o Evangelho talvez esteja precisando ser um pouquinho mais pregado dentro do seu coração. Que nos jogue nos pés da cruz, que nos leve ao arrependimento,
como fez com algumas igrejas da Ásia Menor. A fonte da nossa fé, da nossa confiança e da nossa esperança vem da proclamação do Evangelho de Cristo. Vem do Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos. Não vai dar tempo para falar sobre essas marcas que eu queria falar hoje, mas no domingo ou na quarta que vem, se Deus assim me permitir, eu compartilho com os irmãos. Permita-me fazer uma oração por você e por mim. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos.